Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas em ponto, horário de Brasília. Estamos ao vivo com mais um encontro semanal com o seu programa ABP TV. Falando hoje sobre depressão e câncer de mama. E nesse Outubro Rosa, nós vamos sempre falar de temas relacionados à mulher. Quem está conosco, doutora Juliana Calvalsan, direto de São Paulo, e também de São Paulo, doutora Renata de Marque. Nós vamos assistir primeiro um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. A relação entre diagnósticos de doenças graves, principalmente câncer e quadros de depressão, já é estudada pela psiquiatria. Estudos apontam que 81% dos pacientes e 71% dos oncologistas acreditam que as variáveis psicológicas afetam a progressão do câncer. O mês de outubro é conhecido pela campanha Outubro Rosa, chama a atenção para a luta contra o câncer de mama. A prevalência estimada de transtorno depressivo entre mulheres é de 3,5% a 7% em mulheres com câncer de mama. Essa estimativa pode chegar a 25%. É isso aí, eu quero dar meu boa noite também a Clay, Célia Agostini, de Jair Plaza, Alexei Fernandes, Luiz Oliveira, Alck Guimarães e todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que você também pode participar desse programa. Nosso tema hoje está muito legal, depressão e câncer de mama. Quer saber como participar? Põe no ar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, você também pode participar através aqui, fazendo a sua pergunta, através desse espaço de comentários no Facebook. Muito legal estar com vocês. Aproveite que o nosso programa está começando agora, são 21 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com o seu colega, com o seu amigo, que você acha também que vai se interessar por esse tema que realmente está imperdível. Vou dar meu primeiro boa noite à doutora Juliana Calvalsan. Boa noite, doutora. Boa noite, telespectadores. Em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, e toda a equipe da BP, agradeço muito a sua participação voluntária, doutor. E vou lhe perguntar, é muito frequente a associação entre quadros depressivos e doenças como o câncer? Sim, a associação é muito frequente. O câncer, por si só, já é um fator estressor que pode desencadear algum transtorno psiquiátrico, principalmente a depressão. A prevalência realmente é alta, só dos sintomas depressivos como da própria depressão, sendo o quadro depressivo maior. Vou dar meu boa noite também para a doutora Renata de Marque. Boa noite, doutora. Boa noite, Valdir. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite a todos os telespectadores. Em nome do nosso presidente Antônio Geraldo, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da BP, também agradeço a sua participação voluntária. E vou lhe perguntar se a depressão surge a partir do diagnóstico de câncer ou ela já pré-existe de alguma forma no paciente. Valdir, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer à Associação Brasileira de Psiquiatria, ao doutor Antônio Geraldo, ao doutor Joel Renault, que é o coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental da Mulher, pela iniciativa desse Outubro Rosa, desses temas em saúde mental da mulher. Sobre a questão, a depressão ela pode surgir tanto pelo diagnóstico oncológico, quanto o paciente já ter um histórico prévio de transtorno depressivo, ou um histórico familiar, ou o próprio histórico dele de tratamentos prévios. Quando ele recebe esse diagnóstico oncológico, aí vai variar um pouquinho da sensibilidade de cada um, né? De fatores internos, né, de estrutura psíquica, e fatores externos, se esse paciente tem uma família, se tem um suporte, como está a situação social. Não são só fatores biológicos, né, que influenciam sim, juntamente com o próprio diagnóstico oncológico, a alguns pacientes estarem mais propensos a ter sintomas depressivos,
um transtorno depressivo ou às vezes apenas um ajustamento, um transtorno de adaptação por essa nova realidade que ele vai acabar vivendo. Boa noite, doutora Júlia, doutora Renata, muito obrigado. Eu quero dar meu boa noite também a Valéria Medeiros, Adriana Moraes, Rosineide Reis, Alexei Fernandes, Rita Marques. Muita gente que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, muito obrigado pela sua audiência. Agora sim, doutora Renata, vamos responder aqui uma pergunta que chegou pelo Facebook da Ivete Blanco de Oliveira. Ela pergunta se depressão pode aumentar o risco de câncer. Boa noite, Ivete. Essa pergunta é muito pertinente porque existe isso vem muito à mente das pessoas, né, quando alguém recebe diagnóstico oncológico e pensa-se que normalmente essa pessoa tinha mágoas, essa pessoa tinha depressão, e por isso ela teve ela teve o diagnóstico de câncer. Não necessariamente está relacionado. Pessoas eutímicas sem um transtorno depressivo também podem ter diagnóstico de câncer. O que acontece é que uma pessoa depressiva é mais imunodeprimida, muitas vezes não consegue se alimentar adequadamente, fazer atividade física, perder o peso que precisa, são fatores de risco para você ter uma recidiva, inclusive, de um câncer, por exemplo, a obesidade. Então, uma pessoa depressiva ela não consegue se cuidar tão adequadamente, mas não que necessariamente uma pessoa que tenha mágoas ou que tenha depressão vá desenvolver uma doença oncológica. Obrigado, doutora Renata. Doutora Juliana, os efeitos da quimioterapia podem mascarar os sintomas da depressão e deixar o diagnóstico mais difícil? Oi, Valdir, podem. Por quê? Porque a quimioterapia ela tem efeitos colaterais muito danosos para o paciente. Então, assim, ela pode dar fraqueza, a fadiga, indisposição. Então, às vezes, o que é atribuído a os efeitos colaterais da quimioterapia ou de qualquer outra medicação, não só da quimio, pode ser confundido, sim, não investigado a fundo, e o paciente está na vigência de uma depressão que não será adequada e vai comprometer na qualidade de vida, na adesão ao tratamento e na piora do prognóstico do câncer. Então, por isso que é importante, assim, ter sempre em mente que os pacientes com câncer têm maior chance de desenvolver sintomas depressivos e não atribuir ao efeito colateral e como se fosse uma situação, entre aspas, normal que ele está vivendo. Ok, muito obrigado, doutora Juliana. Meu boa noite mais uma vez para as pessoas que estão nos acompanhando, que faz com que esse programa cresça, né? A Andréa da Silva, Alque Guimarães, Dandara Sakurai, Rose Vernick, Ivanete Mendonça, Alessandra Pimenta, muito boa noite, muito obrigado pela audiência. Doutora Renata, o uso de psicofármacos é indicado para pacientes que estão em quimioterapia? O paciente que tem um diagnóstico psiquiátrico, ele precisa ser tratado, né? Independente se ele está em químio, se ele está em rádio, se ele está no pós-operatório. Obviamente que nós temos que levar tudo em consideração, né? As interações medicamentosas, né? Que medicação pode potencializar outra ou inibir o funcionamento de outra. Mas um paciente oncológico, por exemplo, com um câncer de mama, com um quadro depressivo em quimioterapia, ele precisa ser tratado porque diminui o sofrimento deste paciente, melhora a qualidade de vida, melhora a adesão desse paciente ao tratamento. Ele se alimenta melhor, ele dorme melhor, então isso proporciona um melhor prognóstico. Então ele pode ser tratado, sim. Obrigado, doutora. Meu boa noite ao Márcio Zaro de Cianorte, no Paraná. Boa noite a todo mundo de Cianorte. Neise Fernandes, daqui de Brasília. Edna Bolfin, de São Paulo. Boa noite, obrigado pela audiência. Vamos lá, doutora Juliana. Vamos responder aqui ao Ali Guimarães. Ele pergunta onde entra o psicólogo no tratamento. O psicólogo é fundamental no tratamento do paciente com câncer, qualquer tipo de câncer. Ele vai dar o suporte emocional necessário para o paciente se adaptar a essa nova realidade,
o paciente em tratamento para câncer, ele vai ter sérias limitações. Então, provavelmente ele vai parar um tempo de trabalhar para se dedicar ao tratamento, vai ter a vida social reduzida, ele vai estar no enfrentamento, pensando se ele vai morrer, se o tratamento vai ser bem sucedido, se vai ter uma chance de recorrência, um novo tumor. Então, esse período do tratamento do câncer é fundamental o acompanhamento psicológico, tanto para o paciente quanto para a família, para entender exatamente o que está se passando e conseguir dar um suporte adequado ao paciente. Então, ele entra assim, desde do diagnóstico do câncer, o psicólogo entra nesse tratamento, até depois do tratamento do câncer, ainda é um período de adaptação ao paciente. Então, ele recebeu o tratamento oncológico, ele vai ter que voltar à vida que ele tinha antes, ainda com umas limitações de efeito colateral de medicação, esse medo da recidiva, vai ter questões em relação à morte, enfim. O tratamento psicoterápico é indicado, inclusive, após o tratamento oncológico. Muito obrigado, doutora Juliana. São 21 horas, 11 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui falando sobre depressão e câncer de mama. Juliana Cavalsan, direto de São Paulo, doutora Juliana Cavalsan, e doutora Renata Demarque, também de São Paulo. Aproveite, faça a sua pergunta aqui através do nosso linha direto ou então nesse espaço de comentários do Facebook. Vamos lá, doutora Renata, qual a linha de psicoterapia mais indicada para o apoio a pacientes com depressão e câncer? Olha, Valdir, a linha vai depender um pouco de como o paciente está lidando com essas questões, tá? Pode ser mais comportamental, pode ser grupo, né? Pode ser uma terapia familiar, quando a família não está conseguindo lidar com toda essa questão, a família toda adoece. Então, não tem uma terapia específica, mas sim uma terapia particularizada, né? Muitas vezes, não precisa fazer um segmento psicoterápico individual ou semanal. Às vezes, participar de grupos com o psicólogo orientando sobre a doença, orientando como vai ser a cirurgia, acolhendo esse paciente, acolhendo os familiares, tirando dúvidas, mas sempre com um olhar, né, se esse paciente está caminhando bem, se é só uma adaptação, se é um transtorno depressivo, se é moderado, se é grave. Muitas vezes são os psicólogos, o psicoterapeuta, que vai perceber mais rapidamente que esse paciente não está caminhando bem, ou não está aceitando a doença, ou não está aceitando a modificação corporal, a perda da autonomia, a perda da funcionalidade, os efeitos colaterais de rádio, de químio. Muitas vezes esses pacientes estão com sintomas, mas são sintomas muitas vezes difíceis de ser diferenciados de um transtorno depressivo ou de uma adaptação de efeitos adversos de quimioterapia. E com esse contato, o psicólogo ele nos ajuda muito a psiquiatria, a oncologia, por eles perceberem muitas vezes mais rapidamente e direcionarem para nós, né, para uma avaliação nossa, para ver se precisa ou não de medicação. Então, se é uma terapia em grupo, se é familiar, se é individual, se é comportamental, se às vezes vai para hipnose, o mais importante é que esse paciente seja atendido, seja acolhido, seja orientado e que ele tenha um suporte, tá? Porque esse suporte faz a diferença na adesão ao tratamento e no prognóstico. Obrigado, doutora Renata. Doutora Juliana, vamos responder aqui ao Jairo Brandão. Ele enviou uma mensagem através do site da ABP, no canal Linha Direta. Ele pergunta: a depressão pode gerar alterações em hormônios e proteínas que poderia mexer na imunidade e defesas do organismo? A depressão já é estabelecido que ela altera vários sistemas fisiológicos do nosso organismo. Então, ela vai ativar eixos hipotálamo, hipófise adrenal, vai piorar, vai ativar a imunossupressão, vai liberar enzimas, citocinas pró-inflamatórias. Todas essas alterações são também estão presentes no câncer. Então, aí no caso, teve uma pergunta se o câncer poderia causar depressão. Não, como a doutora Renata bem respondeu, não pode. No entanto, por essas alterações da fisiologia, elas podem piorar o quadro oncológico, por exemplo.
Então, sim, a depressão altera vários desses mecanismos. Muito obrigado, doutora Juliana. Um abraço aí, muito obrigado também pela audiência do Edjaí Plaza, José Carlos Melo e da Sueli Quadros, lá de Vitória da Conquista da Bahia. Um abraço a todos aí, obrigado pela audiência. Vamos aqui a doutora Renata para responder aqui ao Aristides Esper. Ele pergunta: quais antidepressivos que podem ser usados com segurança em pacientes usando tamoxifeno? Aristides, essa é uma questão bem interessante, porque na prática diária nós temos que sempre parar para pensar nas interações. Independente se é o tamoxifeno, se é uma quimioterapia, se é um interferon, né? Então nós temos sempre que parar e pensar e ponderar, né? Se nós estamos ajudando, se nós estamos atrapalhando o tratamento desse paciente. Especificamente em relação ao tamoxifeno, o tamoxifeno ele é um profármaco. Isso quer dizer o quê? Que ele precisa ser ativado para funcionar. Então ele precisa ser transformado em endoxifeno, que é quem realmente funciona mais nos receptores, modulando os receptores de estrogênio. Quando nós usamos outras medicações, não necessariamente antidepressivos, mas antihipertensivos, temos que levar em consideração que ele é um profármaco e ele precisa dessa transformação, né? E quem faz essa transformação é a subunidade 2D6 do citocromo P450. Então, sempre vamos pensar assim, que medicações podemos usar que não vai interferir nessa subunidade do citocromo P450. Dentre os antidepressivos, nós temos várias possibilidades, né? Os que são mais, vamos dizer assim, prejudiciais, que são mais fortes, são fortes inibidores dessa subunidade 2D6, é a fluoxetina e a paroxetina. Outros antidepressivos podem ser usados como citalopram, venlafaxina, sertralina, mas sempre pensando no grau de inibição dessa subunidade 2D6. Então, por exemplo, a venlafaxina é o que menos inibe, então facilita a transformação do tamoxifeno em endoxifeno. Os outros antidepressivos inibidores seletivos, eles podem ser fracos inibidores, mas também podem ser moderados, dependendo um pouco da dosagem que você atinge nesses pacientes. Então, às vezes você vai utilizar um inibidor, mas uma dosagem mais baixa. Não está respondendo, você pode ir para uma outra medicação, uma venlafaxina. Pelos estudos clínicos, não está claro ainda, são conflitantes os resultados. Se é obrigatório usar a venlafaxina, que é um fraco inibidor 2D6. O que a gente vê alguns estudos dizendo que inibidores seletivos realmente atrapalham essa transformação do tamoxifeno em endoxifeno, e outros estudos não chegam a essa conclusão. E o que nós percebemos? Que, na verdade, precisam de estudos mais coesos, estudos que levem em consideração algumas coisas dos fatores de inclusão desses pacientes nas pesquisas. Então, a idade dessa paciente, se a paciente é uma paciente mais grave, é um prognóstico mais reservado, que outras medicações estão sendo usadas, qual é o perfil, qual é o tipo de câncer, se é in situ, se já tem metástase. Então, teria que ser avaliado outros fatores para poder afirmar com certeza, inibidores seletivos não podem ser usados, porque ainda são conflitantes. Mas tem trabalhos sendo feitos e a gente tem que ficar de olho o tempo todo, porque a gente não pode prejudicar esse paciente que precisa dessa transformação do tamoxifeno em endoxifeno. Então, precisa estar funcionante, essa subunidade 2D6. Mas lembrando que não é só um antidepressivo que interfere nisso, são inúmeras medicações que interferem. Então, mas hoje em dia tem essa questão de será que pode usar? Será que não vai atrapalhar o paciente? Isso já está um pouco difundido. Tem pacientes que estão precisando de tratamento e estão resistentes em utilizá-los, mas de evitar ao máximo a fluoxetina e a paroxetina. Os outros têm que ser ponderados, assim como as outras medicações não psicotrópicas. Porque se esse paciente não trata, ele também não adere, não tem adesão ao tratamento, ele não vem para o hospital, ele não vai tomar o tamoxifeno,
né? Ele não vai conseguir fazer uma quimioterapia, não vai fazer a reabilitação do que foi perdido, por exemplo, numa cirurgia de movimentação devido ao linfedema, não vai para a fisiatria. É um paciente com sintomas depressivos, ele tem mais dor, né? A dor leva a sintomas depressivos, mas sintomas depressivos potencializam a dor. Então, sempre lembrar do conjunto, né? Sempre ponderar, colocar numa balança o que é melhor e o que é pior, e essa ponderação é que a gente precisa no cuidado dos pacientes oncológicos. Muito obrigado, doutora Renata. Muito obrigado. Agradecer aqui a audiência da Tânia Maria, de Sergipe, Sônia Santos, Lucia Amoroso, Isabela Souza, lá de Aracaju. Muito obrigado pela audiência. Doutora Juliana, chegou uma pergunta aqui, inclusive direcionada à senhora, Luciene Logueira. Ela pergunta: doutora Juliana, a paciente que teve câncer de mama deve ser encorajada a ter acompanhamento psiquiátrico? Oi, Luciene, ótima pergunta. Pacientes que tiveram sim câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer são pacientes mais vulneráveis a desenvolver alguma doença psiquiátrica, entre elas a depressão. É fundamental esse acompanhamento, justamente para conseguir avaliar de forma precisa o diagnóstico de depressão e, no caso de ter o diagnóstico, fazer um tratamento correto. Mesmo depois da alta oncológica, da melhora do câncer, se o paciente precisou passar por cirurgia, muitas vezes são cirurgias que tiram a mama, a famosa mastectomia, que isso causa um trauma psicológico importante na paciente, lidar com todas essas mudanças, efeitos colaterais, uma nova vida, uma nova rotina. Isso é fundamental que a paciente tenha um acompanhamento psiquiátrico e psicológico para conseguir ter uma melhor qualidade de vida, melhor aceitação da doença e melhora do prognóstico do próprio câncer em si. Obrigado, doutora Juliana. Doutora Renata, vamos responder aqui ao Edjaí Plaza. Ele pergunta: existe preferência por alguma classe de antidepressivos para utilizar nesses casos? Então, como nós discutimos, hoje em dia o que tem sido usado são antidepressivos que não interfiram na subunidade 2D6 do citocromo P450. É isso que você tem que ter em mente. E evitar antidepressivos que tenham uma forte inibição. Quais? Fluoxetina e paroxetina. Tem que evitar esses dois. In vitro, tem alguns trabalhos que também talvez tenham uma forte inibição através do uso da bupropiona, né? Mas também não está confirmado. Quando nós usamos alguma classe, por exemplo, seja inibidores seletivos ou sejam duais, como venlafaxina, nós temos que levar em consideração, inclusive, a dosagem, tá? Porque às vezes um inibidor seletivo, que ele tem uma fraca inibição, com o aumento da dose, né, uma dosagem máxima de uma sertralina, por exemplo, ele passa a ter uma inibição muito maior dessa subunidade 2D6. Então, nós não utilizamos, nós evitamos, mesmo que ainda os trabalhos, as pesquisas estejam conflitantes, com resultados conflitantes. Mas as opções estão aí, né? Sempre lembrando da questão da isoenzima, da subunidade 2D6. É utilizado muito sertralina e muito utilizado a venlafaxina, principalmente porque às vezes são casos um pouco mais graves, são pacientes que têm também a questão de dor, o paciente com câncer de mama tem as queixas de fogachos, então nós utilizamos muito sim a venlafaxina, mas não se exclui os outros, né? E outras medicações em si que também possam alterar o citocromo P450, a subunidade 2D6, né? Então nós temos que levar em consideração isso não pode esquecer, isso tem que estar na mente do médico clínico que introduz o antidepressivo, isso tem que estar na mente do médico psiquiatra quando chega para ele esse paciente, porque nem sempre esses pacientes chegam especificamente para o psiquiatra, né? Ainda a gente pode dizer que ter um acompanhamento com o psiquiatra tem uma certa resistência, por um lado a população, e por outro lado a população às vezes procura, mas acaba sendo um pouco difícil,
Então, quem recebe no front, quem recebe esses pacientes, muitas vezes são os oncologistas e os clínicos, né? Ou mesmo o mastologista, e eles acabam introduzindo essas medicações, né? E eles também precisam levar em consideração esse detalhe, porque senão o tamoxifeno não se transforma adequadamente no metabólito funcionante dele ativo, que é o endoxifeno. Muito obrigado, doutora Renata. Doutora Juliana, vamos responder aqui ao José Carlos Melo. Boa noite. Paciente com transtorno de personalidade dependente que desenvolveu câncer e depressão pode ser um fator relevante de risco à recorrência do câncer? Oi, José Carlos. A própria depressão é um fator de risco que vai piorar a evolução do câncer. Por quê? Porque diminui a aderência ao tratamento. Geralmente são casos mais graves que a mulher desenvolve a depressão, então ela está com câncer de pior prognóstico. Pelos mecanismos que eu disse, que a própria depressão altera os mecanismos fisiológicos de uma maneira muito parecida com o câncer, então vai piorar o câncer. Transtorno de personalidade, ela tende a piorar qualquer doença que a pessoa tenha. Então, assim, uma paciente que tem câncer de mama, está deprimida e tem um transtorno de personalidade, tende a ter um quadro psiquiátrico mais grave e, consequentemente, vai piorar a evolução e o prognóstico do câncer. Tá bom? Obrigado, doutora Juliana. Doutora Renata, vamos responder aqui a Selma Regina. Ela mandou a pergunta através do site da ABP no nosso canal do Linha Direta. Ela pergunta se pessoas deprimidas têm recursos emocionais precários para lidar com o câncer. Boa noite, Selma. Obrigada pela pergunta. Não necessariamente, tá? Eu acho que o diagnóstico oncológico em si é um fator precipitante, é um fator a mais para a pessoa desenvolver depressão. Mas muitas vezes esses pacientes têm recursos frágeis de enfrentamento, tá? Óbvio que se a pessoa não é tão fortalecida psiquicamente, tem frágeis recursos, ela, perante um diagnóstico complicado como esse, de que a longo prazo vai ter um tratamento, vai passar por vários procedimentos, frequentar hospital, muitas vezes vai parar de trabalhar, muitas vezes não vai conseguir ter a autonomia que sempre teve, a funcionalidade que sempre teve. Então, se essa pessoa já é mais frágil psicicamente, tem frágeis recursos de enfrentamento, né, a chance é maior dela ter sintomas depressivos, ansiosos, né? Mas muitos pacientes que têm recursos bons, quando lidam com o adoecimento, quando lidam com a perda do controle, né? Que nós não temos controle sobre nada, mas quando adoece e percebe que não tem o controle, também deprime, né? Então, ter frágeis recursos possibilita, sim, sintomas depressivos, mas não necessariamente uma pessoa que tenha um fortalecimento, que tenha uma estrutura melhor, não possa deprimir também, né? Por isso que nós temos que ficar de olho em todos os pacientes, independente da estrutura psíquica, independente da classe social, independente do tipo e do local do câncer, né? É um diagnóstico difícil, é um tratamento longo, a pessoa muda um pouco seu jeito de ver, de viver, muda sua rotina completamente. E aí, além dos recursos de enfrentamento, tem pessoas que têm ótimos recursos de enfrentamento, mas não têm o suporte social, não têm o suporte econômico, não tem amigos, não tem familiares para dividir a situação. Então, acaba sendo questões que nós temos que sempre levar em consideração, mas não é um fator determinante, só isso. Ok, obrigado, doutora Renata. Valdir? Fique à vontade, doutora Juliana. Eu queria só complementar essa excelente pergunta para a gente não ficar com a sensação de que a depressão é uma fraqueza. É uma pessoa mais fraca, que tem uma personalidade mais frágil. Não é isso, a depressão é uma doença, tem suas bases aí neurológicas, biológicas bem estabelecidas. E é provado que pessoas que conseguem trabalhar sua resiliência, sua capacidade de enfrentar situações difíceis, adversas, e conseguem seguir em frente, elas têm o melhor prognóstico no tratamento do câncer. Então, assim, uma coisa é você não ser resiliente, ter baixa capacidade de enfrentamento, outra coisa é você ter a depressão, que é, de fato, uma doença, não uma fraqueza da personalidade.
Obrigado, doutora Juliana. Meu boa noite aqui ao José Ribeiro, a Larissa Carvalho, a Rita Maria. Meu boa noite também à Aline Menezes, que mandou uma mensagem muito legal. Sou aluna do 4º período em Psicologia e estou amando o aprendizado que o programa está oferecendo. Obrigado, sou de Lagartos, Sergipe. Um abraço aí à Aline Menezes e a toda a turma de Lagartos, Sergipe. Obrigado pela sua audiência. Doutora Juliana, aproveite que a senhora está na conexão aí, me responda aqui essa pergunta do José Menezes. A abordagem e o manejo dessa paciente em situação tão delicada são diferentes de quem está apenas com um quadro depressivo? Boa pergunta. Pacientes com câncer, elas têm uma abordagem, o tratamento é de fato mais complexo. Não que o paciente que tenha só depressão não mereça toda essa atenção. É fundamental em qualquer paciente deprimido verificar aspectos da própria personalidade, de como a pessoa enfrenta a vida, se ela tem uma boa capacidade de resiliência, os aspectos sociais, se ela tem uma boa rede de suporte, boa rede de amigos, um bom suporte familiar, as questões laborativas, ocupacionais, que são de suma importância para a gente ter uma vida normal e saudável, uso de drogas, substâncias, álcool, todas essas questões influenciam de maneira importante no paciente que tem depressão. E as comorbidades, né, que aí tanto como se fosse um câncer, qualquer outra doença clínica terá um impacto maior ou menor nesse paciente. É claro que o câncer por si só é um fator estressor muito importante. A gente tem que ter uns cuidados a mais em relação ao que a doutora Renata já disse, de forma com muita categoria em relação à medicação, interação medicamentosa. Não que a gente não vá ter esse cuidado com paciente que faz tratamento para hipertensão, que tem alguma doença cardíaca, diabético. A gente sempre tem que pensar no paciente de maneira global. É fundamental o suporte e tratamento multiprofissional nos pacientes, tanto com câncer ou não, nos pacientes deprimidos. Então, tem um suporte psicológico é fundamental, nutricional, incentivar os pacientes a ter uma boa qualidade de vida, praticar atividades físicas, não ter hábitos ruins, não fumar, não beber, não usar droga. Isso é importante, sim, não só no paciente que tem um câncer, mas qualquer paciente que está sofrendo de alguma doença psiquiátrica, não só a depressão também. Muito obrigado, doutora. Doutora Renata, vamos responder aqui. A Luciene Nogueira, ela pergunta se existe diferença na incidência de depressão em relação à idade da paciente, mais jovem ou mais idosa. Olá, Luciene, ótima pergunta. A depressão acomete principalmente as mulheres, ainda mais com câncer de mama, tá? É algo que a gente tem que sempre ficar de olho pelas questões da saúde mental da mulher mesmo. São fases diferentes que a mulher acaba passando na vida. Então, uma mulher na adolescência, nós vamos observar sintomas depressivos? Pode ter sintomas depressivos, mas muitas vezes a gente tem que observar também o ciclo reprodutivo, né? Período pré-menstrual, alterações hormonais. Então, nós temos que levar em consideração essas questões. Uma mulher no período gestacional, uma mulher adulta jovem, na gestação, no pós-parto, também aumenta as chances de ter sintomas depressivos. Muitas vezes as pessoas acham que na gestação é um período que a mulher está meio que imune, ela só tem felicidade, ela não tem depressão, tristeza, ansiedade. E uma parcela da população acaba sendo a gestação o palco de estreia de transtornos psiquiátricos, assim como o pós-parto. O primeiro ano pós-nascimento do bebê é um ano bem complicado para a mulher. Numa idade mais avançada, tem a questão da perimenopausa, do climatério, da menopausa em si, que também aumenta a questão de sintomas depressivos e depressão nas mulheres. Então, as mulheres acabam ficando mais vulneráveis aos transtornos do humor, ao transtorno depressivo e um pouco de acordo com a faixa etária. Às vezes,
muda um pouco as particularidades. Na mulher mais jovem tem a ver com gestação, tem a ver com pós-parto, na adolescência pode ter a ver com período premenstrual, outras intercorrências, no envelhecimento também, pela menopausa, sempre muito relacionado a alterações hormonais, tá? Muito obrigado, doutora. São 21h35, horário de Brasília. Nós estamos conversando aqui sobre depressão e câncer de mama com a doutora Juliana Cavalsan e doutora Renata Demarque. Lembrou, nosso programa já era até para ter sido encerrado para as doutoras. Muitas perguntas, já recebi ordem aqui da minha gravação, da minha produção, que eu posso estender mais um pouquinho, tá? Então vamos explorar um pouco das senhoras também. Doutora Juliana, vamos responder aqui a Lucia Amoroso. Ela pergunta o que fazer para aproximar a oncologia da psiquiatria. A gente vê essa dificuldade de aproximação, às vezes os próprios serviços são serviços separados. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uma grande referência que é o ICESP, que lá é um hospital oncológico, que lá tem equipe multidisciplinar, tem psiquiatra, psicólogo, é realmente um tratamento muito integrado, o paciente é visto de maneira muito global. No entanto, eu sei que essa não é a realidade na maioria dos lugares aí no Brasil. Então, muitas vezes tem essa própria distância geográfica aí que dificulta essa aproximação. O diagnóstico de depressão, falando especificamente de depressão em pacientes com câncer, nem sempre é feito de uma maneira correta, porque às vezes os próprios sintomas do câncer, os efeitos colaterais do tratamento, mimetizam aí sintomas depressivos e acaba passando desapercebido. Então, qualquer médico que vá atender, tratar de um paciente com câncer, tem que ter um pensamento voltado para isso. Então, tem que perguntar, tem que questionar, tem que deixar o paciente aberto para conseguir falar das suas dificuldades de enfrentamento, dos seus sintomas físicos. Muitas vezes a depressão é manifestada, né, com sintomas físicos, não só a tristeza, o choro. Então, tem que ter essa atenção voltada assim para isso. Tá? É fundamental o acompanhamento psicológico. É importante que os próprios familiares que estão próximos dessas pessoas consigam perceber sintomas e até mesmo eles que passam mais tempo com os pacientes, comunicar isso ao médico que vai conseguir fazer uma abordagem, fazer uma triagem para ver se é caso de passar com algum psiquiatra ou não. Obrigado, doutora Juliana. Doutora Renata, eu falei que o nosso programa estava praticamente terminando. Eu acho que uma internauta nossa aqui, a Luciana Visotto, ela acabou mandando 3 perguntas em uma só, eu vou lhe passar. Luciana Visotto, existem fatores que possam aumentar a incidência do câncer de mama? Quais seriam e por que ele se tornou uma das doenças mais comuns em vistas a anos anteriores? Olha, o câncer de mama tem vários fatores, né? Tem fatores hormonais, tem fatores hereditários, né? Mas eu acho que a questão principal, talvez, seja que estamos diagnosticando mais, né? Estamos olhando mais para essas mulheres, estamos rastreando melhor, né? Óbvio que não ter uma alimentação adequada, que ter a obesidade, o estresse, aumento de cortisol, são questões que podem interferir também como fatores de risco, né? Não só para doenças oncológicas, mas doenças psiquiátricas. Mas especificamente em relação ao diagnóstico oncológico em geral, né? Sempre eu escuto esse questionamento: nossa, está tendo mais? Não necessariamente talvez esteja tendo mais, talvez as pessoas estejam buscando mais ajuda, reconhecendo no familiar sintomas, os médicos têm maiores tecnologias para investigar, para seguir essas mulheres ou os homens, porque o câncer de mama também ocorre em homens, né? Eu acho que isso é algo que a gente não pode deixar passar. Então, houve um aumento? Talvez, né? Está tendo um aumento, está sendo uma questão importante, né, na saúde, mas também eu acho que está tendo um maior olhar, um maior cuidado em relação a isso, tá?
Muito obrigado, doutora. Doutora Juliana, o José Ribeiro pergunta se câncer e suicídio têm estatísticas? O que a gente sabe é que pacientes deprimidos têm uma chance maior, sim, de cometer suicídio. Às vezes, só no diagnóstico, quando o paciente recebe o diagnóstico do câncer, muitas vezes ocorre o suicídio pelo desespero de achar que o câncer já é uma sentença de morte. Então, a descoberta do câncer e o desenvolvimento de depressão são fatores de risco, sim, para o suicídio. É importante ficar atento. Isso vale mais para o profissional que vai, por exemplo, dar a notícia do câncer. Não só câncer, como outras doenças graves, como HIV, doenças neurológicas, que assustam o paciente e no desespero podem acabar cometendo suicídio por achar que já está com a sentença de morte aí feita. Meu boa noite aqui é o José Carlos Melo, a Sônia Santos, Edna Bolfin, a Lucia Amoroso e a turma da Psicologia e Ciência. Boa noite, obrigado pela audiência. Vamos lá, doutora Renata, vamos responder aqui ao Roberto Marques. Ele mandou a mensagem através do site da ABP no canal Linha Direta. Ele pergunta se é preciso monitorar de perto o estado mental das pacientes. Ele diz, pois as recém-diagnosticadas com câncer de mama estão mais vulneráveis à depressão clínica? É importantíssimo serem monitoradas, mas não necessariamente esse monitoramento é feito pelo psiquiatra, tá? Por isso que é importante uma equipe coesa, uma equipe de psicologia, uma equipe de oncologia, mastologia, fisiatria, equipe da dor, tá? Não é só o diagnóstico que assusta, não é só o diagnóstico que acaba desencadeando sintomas depressivos ou mesmo um transtorno depressivo, né? Às vezes a pessoa teve o diagnóstico, lidou bem com isso, mas na quimioterapia, né, pelas citocinas pró-inflamatórias ou pelo estresse de muitas vezes ter que vir frequentemente ao hospital, pelos efeitos colaterais, pela perda de autonomia, de funcionalidade, esse paciente também tem que ser olhado. Radioterapia é outra questão importante, que o paciente acaba indo todos os dias fazer radioterapia por um tempo determinado, que é bastante desgastante, né? Períodos pós-operatórios, né? O pré-operatório muitas vezes tem ansiedade, angústia, e o pós-operatório tem um resultado, né? Não necessariamente o resultado que esse paciente ou que essa paciente estava imaginando. Muitas vezes tem que fazer várias cirurgias para chegar a um resultado que a satisfaça, né? Então, assim, o paciente oncológico ele precisa ser sempre monitorado pela equipe toda. Por isso que a psiquiatria tem que trabalhar em conjunto com a oncologia, com a mastologia, com a nutrição, com a psicologia, com o serviço social, porque sempre a gente esses profissionais podem identificar uma piora ou sintomas nos pacientes. E aí nos acionar via ambulatório, nos acionar via pronto-socorro, nos acionar via interconsulta de um paciente que estava lidando bem, mas no pós-operatório começa a ter crise de ansiedade ou não consegue se alimentar, não quer receber visita de familiares, não quer aceitar o tratamento, quer abandonar o tratamento. Então, eu acho que não é só monitorar nesse período do diagnóstico, mas em todo o período, esse paciente até após receber alta da oncologia, a família tem que sempre observá-lo, porque existe uma possibilidade de progressão de doença, de recidiva, e muitos pacientes não lidam bem com isso, meio que param a vida, né? Porque eles ficam esperando acontecer isso, e muitas vezes não vai acontecer, né? Não vai ter uma progressão de doença, não vai ter uma recidiva, ele foi adequadamente tratado, e ele está sendo acompanhado, porque por mais que você seja adequadamente tratado, às vezes você pode ter uma progressão de doença, mas por isso tem que fazer o segmento. Então é um paciente que tem que ser sempre olhado e cuidado com muito carinho. Ok, doutora Juliana, vamos responder aqui a Selma Regina. Ela pergunta, pessoas deprimidas têm recursos emocionais precários para lidar com câncer? Pode repetir a questão, porque ficou um pouco cortado, por favor? O nome da internauta é Selma Regina. Ela pergunta,
Pessoas deprimidas têm recursos emocionais precários para lidar com o câncer? Selma, essa é uma questão muito parecida com o que foi feito anteriormente, respondida pela doutora Renata. E é o seguinte, pacientes com depressão, às vezes eles não conseguem realmente lidar de uma forma satisfatória com o diagnóstico e com o enfrentamento dessa doença. É por isso que o tratamento psicoterápico é fundamental para fortalecer esses pacientes, para conseguir encarar esse período que é difícil de tratamento, de readequação da rotina, da vida, não só dele como de toda a família, para conseguir enfrentar. No entanto, a depressão não é uma fraqueza, a depressão é uma doença. Tem pacientes que realmente deprimem, mas eles têm uma boa capacidade de resiliência, uma boa capacidade de enfrentamento, que por vezes pode ficar um pouco abalada com esse diagnóstico, com esse ajustamento da doença, mas não que ele não tenha essa capacidade. Tá? São coisas realmente diferentes, que a gente sabe que pessoas que têm uma baixa resiliência, baixa capacidade de enfrentamento, têm maior chance de deprimir. Mas não que a depressão em si vai fazer com que a pessoa tenha baixa capacidade de enfrentamento das dificuldades da vida. Bom, posso complementar? Claro, fica à vontade, doutora. Eu acho que talvez tem uma diferença nessa pergunta. É a questão de o depressivo ter uma baixa, uma dificuldade de enfrentamento da doença oncológica. Isso sim. O paciente depressivo, ele não adere, é muito difícil ele aderir ao tratamento oncológico, porque ele não tem energia, ele não consegue dormir direito, ele não quer se alimentar, e muitas vezes ele chega à conclusão de que o sofrimento é tão grande que não tem por que ele continuar um tratamento, não tem por que ele viver. Não é uma ideação suicida de que ele vai se matar, mas ele acaba abandonando o tratamento, o que prejudica muito a saúde dele. Então a depressão acaba, sim, dificultando os recursos de enfrentamento da doença oncológica, mas não é uma questão de ser pouco ou muito resiliente, como a doutora Juliana estava explicando, né? Muito resiliente ou pouco resiliente é difícil para todos, né, receber esse diagnóstico, mas é por isso que tem que ficar atento e não pode minimizar o sintoma do paciente, minimizar a doença do paciente. Se eu estivesse nessa situação, eu também estaria triste. Se eu estivesse nessa situação, eu também choraria e não queria sair de casa. Não dá para minimizar desse jeito. Tem que identificar o transtorno depressivo e tem que tratar, porque o prejuízo não só para o paciente, é um prejuízo geral, um prejuízo para a família, reinternações, não necessariamente responde a outras linhas quimioterápicas quando esse paciente para de tratar adequadamente. Então, ele tem sim, tanto que isso é um critério de inclusão para o tratamento com psiquiatra nos institutos de oncologia, né? Quando começa a interferir, seja uma doença prévia, ou seja uma doença aguda que começou após o diagnóstico, ou numa quimio, ou numa rádio, ou no pós-operatório de uma mastectomia, por exemplo, isso é um critério para ele passar no psiquiatra, para ele ser avaliado sim, porque nós sabemos que vai prejudicar, ou que já está prejudicando o tratamento oncológico. Obrigado, doutora Renata. Doutora Juliana, são 21 horas e 48 minutos, nós estamos nos aproximando das 22 horas. Estamos encerrando o nosso programa, dá um tempo para as nossas doutoras tomarem um copo d'água. As suas considerações finais sobre a apresentação, a participação de hoje no programa BPTV. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo questões aí sobre um assunto tão polêmico, tão importante na nossa atualidade. Fico feliz que tenham aproveitado, tirado as dúvidas e queria agradecer a iniciativa da ABP. Obrigada. Muito obrigado, doutora Juliana. Doutora Renata, suas considerações finais sobre a participação de hoje no programa BPTV? Eu quero agradecer novamente o convite e parabenizar pela iniciativa de trazer esses temas no Outubro Rosa, porque são temas necessários, que precisam de maiores esclarecimentos ainda. E agradecer por esse momento, por ter compartilhado e aprendido um pouco com as questões e com a doutora Juliana também.
Ok, agradecendo muito de coração em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da BP, agradeço aqui muito a participação da doutora Juliana Cavalsan e da doutora Renata Demarque. Ficaram conosco até essa hora conversando sobre depressão e câncer de mama. Doutoras, depois vocês dão uma olhada nos comentários aqui no Facebook. Muitas palminhas, muito chororô, vamos terminar, que pena. O programa realmente é muito bom, muito esclarecedor. E nós temos um novo encontro marcado na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, falando sobre ainda a questão do Outubro Rosa. Nós temos aqui, né, Diego, as nossas próximas... Tem na tela os nossos próximos programas? Então vou ler aqui, direto no meu tablet, quais serão os nossos próximos temas. Então vamos lá. Dia 10 de outubro, podem anotar aqui e aproveite, já chame, já compartilhe. 10 de outubro, efeitos do consumo de cannabis na gravidez e no período pós-parto, com os doutores Frederico Garcia e Sérgio Tamay. Muito legal. Dia 17 de outubro, transtornos orgânicos e não orgânicos do pós-parto, com doutores Amaury Cantilino e doutor Jerônimo Ribeiro. Dia 24 de outubro, medicamentos da gravidez e lactação, novas normas da FDA, com os doutores João Renó e Renan Rocha. E dia 31 de outubro, violência contra a mulher, com as doutoras Gislene Valadares e Lizer Teles. Ou seja, o tema é sensacional, é o Outubro Rosa para você que está acompanhando a ABP TV. Agradeço também de coração a participação, o empenho da equipe de comunicação da ABP, que sem eles esse programa não estaria no ar. Temos chamada aí, Diego? Ok, então põe no ar a chamada do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo. Põe no ar. Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial a você e a todos que estão nas suas mídias sociais. Durante todo o mês de outubro, nós vamos fazer o Outubro Rosa em Psiquiatria. Nós vamos tratar de um tema de saúde mental da mulher e algum quadro ou outro associado. Por isso, não perca a oportunidade de ajudar milhares de pessoas convidando para nos assistir toda segunda-feira, aqui às 21 horas. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês e anotem o nosso encontro. Próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, aqui no seu programa ABP TV. Tenham todos uma semana muito vitoriosa. Até a próxima!